Bem-vinda ao calendário Vivo entre Sol, Terra e Lua, linguagem simbólica do tempo em movimento. Como sempre, nós estamos falando de maneiras de olhar para o tempo de uma forma circular. Então, vamos começar pelo calendário dessa semana. Nessa semana, a gente ainda continua naquele fim do outono, agora está bem próximo o começo do inverno. Sem dúvida, semana que vem nós vamos focar nessa questão, né? O que acontece aí pertinho dessa virada. Continuamos no tempo da lua, um tempo em que os dias vão ficando cada vez mais curtos, as noites mais longas. Estamos também no tempo da Terra, já falei disso em outros episódios. E nessa semana a gente está com a Lua em fase decrescente, tivemos a Lua cheia na semana passada e temos o quarto minguante na terça-feira, ou desculpa, na segunda-feira. Sol continua em Gêmeos e a gente tem o Vênus entrando em Leão. Essas questões astrológicas a gente vai abordando pouco a pouco aqui. Eu já falei sobre o Sol em Gêmeos, a linguagem simbólica da mandala solar é, para o desenvolvimento pessoal, não é realmente assim o que a astrologia clássica diz, tá? Sempre com uma aplicação prática, vocês vão ver que o meu a minha maneira de utilizar a linguagem simbólica, ela tem essa pegada de autoconhecimento, mas ela também tem sempre algo para eu fazer depois com isso, né? Algo para eu aprender a meu respeito e depois promover as mudanças que eu desejo. Então, hoje nós vamos falar sobre a mandala criativa lunar. Falamos da criativa solar. Na criativa solar que eu mostrei no episódio, o foco que eu dei foi desenvolvimento de virtudes, né, ou superação de desafios que acabam atrapalhando a nossa vida criativa, a vida feita à mão. Eu acho que é importante a gente falar sobre a vida criativa para que seja compreendido, né? A vida criativa, ela é um contraponto à vida produtiva, a vida do piloto automático, a vida onde eu traço, sei lá, uma meta e vou com toda a força atrás daquela meta, ignorando todos os sinais que o meu corpo dá, os sinais que o mundo ao meu redor dá, de que talvez não seja bem assim que eu devo executar. Tá bom? Então, claro, a intenção continua as nossas intenções, né? Porém, a maneira de alcançar aqueles resultados, porque quando a gente permite que seja co-criado, né? Que o processo emergente é o processo natural, né? Como as coisas vão acontecendo na natureza. Quando a gente permite que essa seja a nossa orientação principal, a gente tem resultados, inclusive, além da nossa expectativa, né? Cenas de rara beleza, coisas, surpresas que aparecem no caminho, tá bem? A, é uma vida mais orgânica. Essa vida criativa é uma vida mais orgânica. E essa criativa, não necessariamente a gente está falando de arte, né? Ou de projetos grandiosos, a gente está falando do dia a dia também, né? Da nossa rotina dentro da nossa casa, do nosso cuidado conosco, os nossos queridos e queridas, também dos nossos projetos profissionais ou daqueles outros desenvolvimentos que a gente quer, né? Por exemplo, eu quero aprender a dançar ou a pintar, hobbies, ou eu quero fazer uma viagem, ou talvez uma formação diferente. Tudo isso é vida criada à mão, tá? Então, nesse sentido, a mandala criativa que eu vou mostrar para vocês, lunar, tem a ver com isso, tá bom? Então, primeiro, quero falar um pouquinho sobre as fases da Lua, né? Porque tem pessoas que dizem que a Lua tem 4 fases, outras dizem que ela tem 8 fases. Eu não vou entrar em questões nem astrológicas, nem astronômicas aqui. Para fins de vida criativa, a gente considera 2 fases: fase crescente e fase minguante, ou crescente e decrescente, tá? E temos 4 pontos lunares que, de fato, se a gente observar no céu, eles são assim pontos lunares e a gente, para fins práticos de agenda e dia a dia e vida criativa, a gente pode considerar um dia inteiro para aquele ponto, tá? Então, nós temos lá, aqui em cima, né, na tela, a lua cheia, depois que a gente acabou de ter aí no dia 31, se eu não me engano. Depois disso, lá depois daquele dia, ou de algumas horinhas naquele dia, ela já começa a minguar.
A primeira parte dela é chamada minguante gibosa, quando ela tem pouca sombra ainda, né? Ela ainda está refletindo bastante luz do sol. Mas chega um momento em que ela fica mais ou menos meio a meio, e aí ela é chamada de quarto minguante, tá? É o momento ali onde ela, tanto a quantidade de luz e sombra, eles são muito próximos de 50-50%, tá? A partir disso, ela vira minguante mesmo, então a sombra vai ficando cada vez maior, e aí a gente tem aqui embaixo o ponto da lua nova, tá? E depois da lua nova, o processo inverso começa a acontecer, ela começa a crescer, né? Então, cada vez mais a luz que ela está refletindo do sol começa a crescer, é isso que significa, né? No meio do caminho, temos aquele ponto ali onde é quase 50-50, que é chamado de quarto crescente. Depois disso, a gente tem a crescente gibosa, tá? Então, para fins de vida criativa, nós estamos considerando essas duas fases, a fase minguante, a fase crescente, a fase da lua cheia, o ponto lunar, desculpa, da lua cheia, lua nova, quarto minguante, quarto crescente. Especialmente a cheia e a nova, elas vão fazer uma divisão bem clara aqui no nosso trabalho da vida criativa. Para fins de vida criativa, isso aqui já é uma mudança que eu acabei fazendo na própria estrutura, na própria metodologia do. Isso aqui faz parte da metodologia do fogo criativo, que eu chamo, né? Como estar sempre com essa chama é, acesa e de vez em quando, né, a gente aumenta o fogo do, né? Se eu preciso botar uma chapa quente para fazer um grelhado ali, alguma coisa, eu aumento o fogo. E se eu preciso cozinhar algo que leva tempo, eu abaixo o fogo. Então, o fogo criativo tem a ver com isso. Isso é na prática, na nossa vida, né? É a gente colocando mais ou menos energia nas coisas. E eu aprendi o seguinte, anos e anos praticando isso, né, e ajustando esse modelo, porque quem conheceu o projeto Offloading lá nos primórdios, ele era muito diferente disso, né? E hoje ele nem se chama mais offloading. Offloading é uma parte desse composto, dessa metodologia que eu chamo de fogo criativo. Sabe que eu começava não por aqui, eu começava em outro lugar. Mas então, agora, apresentando para vocês, né? Lá na lua cheia a, a figura arquetípica da lua cheia, não na astrologia, tá? Pense lá, né? Aquela noite aonde existe uma introspecção pelo símbolo de noite, né? Só que tem uma lua iluminando bastante, refletindo muita luz. Então, por que não usar esse momento para formar a nossa visão de presente e futuro? O que que é formar visão de presente e futuro? Saber aonde eu quero ir, né? E isso assim, uma vez no mês, né? Lá no dia da lua cheia, eu vou lá e penso numa área da minha vida, em um projeto, talvez seja um hábito que eu quero desenvolver ou um hábito que eu quero perder, né? Que eu quero parar de ter. E eu vou observar a minha intenção, o lugar onde eu quero chegar, e depois eu vou fazer o processo né, em retrocesso para olhar onde eu estou hoje, a minha visão de presente. Então, supondo que o meu projeto seja fazer um encontro presencial, né? Inclusive é um projeto real esse, tá? Eu estou planejando, estou trabalhando num encontro presencial das alunas da escola do Vicejar. Beleza, essa é a minha visão de futuro, né? E aí eu posso dar detalhes a mim mesma que escrevendo no papel, no computador, numa cartolina, como você preferir, né, o instrumento que você preferir, fazendo um desenho, tá? Como seria esse encontro ideal para mim, né? Com as mulheres lá, com uma determinada programação, com um resultado de felicidade, de confraternização, de irmandade, são essas coisas que são a minha visão de futuro para este evento. E agora eu vou no minha visão de presente, isso tudo lá na lua cheia. Tá, como é que eu estou nessa situação nesse momento? Pô, não defini o local, a data tá incerta, eu vejo tudo que é o meu estado atual, estado futuro desejado e estado atual. Com isso em mente, a gente vai seguir para a fase decrescente ou minguante, como eu acabei de mostrar para vocês. E aí o que que vai acontecer? Nessa fase minguante, essa luz vai parando, né? Vai entrando, a sombra vai ficando maior. O que que é típico de fazer numa fase
decrescente, uma fase minguante. E é por isso que hoje eu começo meus projetos na lua cheia. Esse é o aprendizado que eu trago das experiências anteriores, usando a minha própria metodologia que se chamava offloading. Os projetos devem começar por abrindo espaço. E não por agora eu vou fazer esse projeto, então eu vou começar a fazer ele e aí eu vou encaixar ele na minha vida. Não é assim que funciona na natureza. Na natureza, no processo emergente, claro, existe uma semente, né? Existe uma intenção, uma ideia, e aí a natureza ao redor vai. E eu planto, claro, a semente, como a gente faz aqui na lua cheia, e aí a natureza ao redor vai se ajustando, vai abrindo espaço dentro da terra, vai as, todos o ecossistema vai se ajustando, abrindo espaço para que aquilo aconteça. E é isso que é a minha proposta também na vida criativa, que a gente comece abrindo espaço na nossa vida. E aí vem as três partes que são o nosso foco de fazer na lua na fase minguante. Lembrando, a fase minguante vai daqui da cheia até a nova. Então, eu vou ter o quarto crescente aqui, o quarto minguante aqui no meio, tudo bem, mas eu só uso ele como um ponto de intermediário de verificação. E isso aqui, gente, são mais ou menos 14 dias, é pouquinho tempo, então é de pouquinho em pouquinho por dia que eu vou trabalhando essas questões que eu vou falar aqui para vocês agora. A primeira, deixar morrer o medo, abrir espaço para fazer esse evento é criar coragem para que ele aconteça, é olhar para os riscos que eu estou correndo e verificar o que que eu preciso fazer para que esses riscos não me matem, não me prejudiquem, não me tragam prejuízo e nem para ninguém. Então, deixar morrer o medo, deixar morrer o apego quanto a um determinado formato que eu tenho na cabeça, espaço que eu quero que seja, todos os apegos que estão impedindo o avanço daquela ideia e o ego, né? Ao invés de transformar aquilo sobre mim, transformar uma iniciativa qualquer que você tenha, mesmo que ela seja assim, ó, só a respeito da tua saúde, só a respeito da tua vida financeira. Se você colocar a força do coletivo, ou só de mais uma pessoa, pode ser teu filho, pode ser teu marido, pode ser, sabe, de qualquer pessoa que você goste, a tua avó, uma comunidade carente, enfim, se você colocar como propósito algo além de você mesma, a força dessa iniciativa vai ganhar, vai ficar muito maior. Você ganha força, você ganha motivação, você ganha vontade. Então, eu pego lá a minha visão de futuro, vejo a minha visão de presente, que eu fiz isso lá na lua cheia, e agora eu vou olhar, pô, quais são os medos que eu tenho que perder para fazer isso aqui acontecer, para sair do estado atual e chegar no estado futuro desejado. Quais são os apegos que eu tenho que perder? Qual é o ego, ou enfim, quais são as associações que eu posso fazer com outras pessoas para isso não ser só sobre mim, para que isso aconteça. E a gente tem o período todinho da fase minguante para trabalhar em abrir espaço. E aí, claro, né? Esse abrir espaço vai além do que é emocional ou psicológico. Também pode ser coisas na minha agenda, né? Deixar morrer apego tem muito a ver com isso. Eu vou precisar me desapegar de algumas atividades para poder ter espaço para fazer essas outras, tá? Então, essas são as atividades da espiral da vida criativa que a gente faz na fase minguante, mandala criativa lunar. E aí eu vou chegar no ponto da lua nova. A lua nova, então, é aquela noite, né, que não tem luz sendo refletida. O que que a gente faz nesse momento? Pode fazer um checkpoint, como pode ter feito lá no quarto minguante, mas agora eu vou olhar para esse meu desejo, para esse meu projeto, para essa minha visão de futuro e vou listar ações reais, oficiais, né, coisas a serem feitas, porque eu vou acender o fogo. Eu vou acender, não, eu vou aumentar o fogo. O fogo já estava aceso, né? Mas é quase como se a minha chama fosse diminuindo, diminuindo, diminuindo na fase minguante. Eu vou me livrando de coisas, de crenças, eu vou trabalhando, né? Me livrando de crenças, de expectativas, de tarefas na minha agenda. Às vezes são até coisas físicas, coisas materiais mesmo, coisa que está ocupando espaço, sabe? Abrindo espaço no guarda-roupa, abrindo espaço na cabeça, abrindo espaço nos relacionamentos. E agora não, agora eu vou subir esse fogo, né? É hora de cozinhar com mais intensidade. Então eu vou olhar
vou fazer essa lista do que eu preciso, né? Aonde eu preciso colocar minha energia. E aí, na fase crescente, que vai vir agora a seguir, a partir da nova, eu vou ter da nova a cheia, né? Para trabalhar com esse fogo, para cozinhar, para colocar atitude ali. Neste período, que também é mais ou menos 14 dias, a gente vai ter a lua nova, no dia 14 de junho, se eu não me engano, tá? Aí eu vou ter essas outras coisas para fazer. Eu vou sintonizar a atitude. Sintonizar a atitude, o que eu quero dizer com isso é apenas fazer o que eu me propus a fazer. Só que eu chamo de sintonizar. Porque eu acredito que tem uma coisa além aqui. Não é só assim, eu botar essa tarefa na minha agenda e isso vai garantir que eu vá fazer. Eu tenho que verificar se eu tô com aquela energia, com aquela disposição. Tem um trabalho que vai além de determinar a tarefa, tem um trabalho de eu mesma estar naquela disposição. Então, às vezes, a gente vai lá e escreve aquela atividade na agenda e não consegue fazer e fica repetindo ela várias vezes durante a semana, né? Aí repete o escrito, né? Ou vai mudando ela na tua agenda eletrônica, vai mudando de data, mas não é isso que vai resolver. Eu preciso fazer boas perguntas em relação ao fato de eu não ter conseguido executar, e eu também posso fazer essas mesmas boas perguntas em relação ao fato de eu conseguir executar algumas coisas, para eu entender como eu funciono, para eu entender como é a vida feita pela minha mão, né? Não pela mão da outra pessoa, não pela fórmula que outra pessoa dá. E aí tem dois indicadores que fazem parte, né? Que são um conjunto aqui desse momento de cozinhar, que são a sintonização da alegria e da intuição. Bússolas que vão me orientar sobre a execução dessas atividades, vão me mostrar que aquilo tá legal ou não tá legal, aquilo não é para eu fazer, aquilo é para eu delegar para alguém, eu preciso de ajuda. Esse conjunto, né, de ação, que seria atitude, e a atitude é até mais que ação, né, tem a ver com a disposição também, mais a alegria que eu consigo detectar, perceber, e a minha intuição me dizendo o próximo passo do caminho, é que vão me ajudar a construir a visão de futuro a partir da minha visão de presente, de fase em fase da lua. E aí, quando chegar a próxima lua cheia, eu vou fazer o quê? Eu vou de novo olhar para minha formar visão de presente e futuro. Eu vou ver os meus avanços, os avanços que eu consegui fazer nesses últimos 28, 29 dias. E aí eu vou ter uma inteligência, eu vou ter construído uma inteligência a respeito do meu processo criativo individual muito maior do que quando eu não estou olhando para isso nem monitorando. Então, quando eu for determinar, talvez eu mude a minha visão de futuro. Talvez eu tenha, né, eu perceba, bom, não era muito aquilo. Talvez a visão de futuro permaneça, mas sem dúvida a presente já mudou, porque já passaram 20 e tantos dias e eu já fiz eu dei algumas caminhadas, né, dei alguns passos naquela direção, então eu já não estou mais no mesmo ponto. E essa é a grande beleza, né? É uma espiral em expansão. E eu terei outros medos, outros apegos e outros egos. Eu terei outros espaços para abrir na próxima fase decrescente ou minguante. E assim como, quando chegar lá na lua nova de novo, eu terei mais uma verificação ali da minha visão de presente e de futuro e serão listadas outras atividades. E à medida que eu estou sempre criando essa sintonização, né, entre a minha ação, a minha alegria e a minha intuição, eu aprendo muito a meu respeito. Eu vou começar a organizar a minha agenda, os meus projetos, tudo que eu faço, os meus períodos de descanso e os meus períodos de produção, de uma maneira muito mais favorável, tanto para mim quanto para que as coisas realmente aconteçam, saiam do papel. Tá? Então, no final, a gente tem essa junção, né, dessas duas fases, desses quatro pontos, onde dois são mais ativos no sentido de olhar para realmente para aquilo que eu quero e para onde eu estou e traçar planos. E dois são mais de verificação, de ajuste. Eu acho que os quartos, né, o quarto minguante, e o quarto crescente, eles são bons para a gente. Puxa, eu não avancei nada, eu consigo ver isso, eu não avancei nada, mas a hora de verificar isso não é para eu me cobrar e dizer agora eu tenho que sair correndo para
para compensar o tempo perdido. Não é para isso. É para eu perguntar boas perguntas, né? Por quê? O que que aconteceu? Pô, aconteceu um negócio horrível, eu perdi um amigo, aconteceu, sabe, tudo bem, é compreensível. Ou então, pô, eu não avancei nada, eu não consegui, sabe, parar de assistir as séries bestas que eu assisto e ficar meio que letárgica. Poxa, então, será que a minha visão de presente e futuro essa é a ideia? Será que eu não tenho que incluir alguma outra coisa que vai me colocar com a energia favorável à construção daquela visão de futuro? Será que não é um passo anterior que eu preciso dar? Tudo é informação a ser usada a seu favor e a favor da sua vida criativa. Nada dessas informações que a gente coleta é para repreender ou para fazer você correr e entrar no modo produtividade tóxica. Ok, queridas? Então, meus amores, é isso. A mandala criativa lunar, em termos resumidos, é claro. E na semana que vem a gente volta com mais um pouquinho, falando um pouquinho mais a respeito da lua. Tá bem? Abraços.